Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou-lhes uma parábola. Olhai a figueira e todas as árvores. Quando vedes que elas estão dando brotos, logo sabeis que o verão está perto. Vós também, quando virdes acontecer essas coisas, ficais sabendo que o reino de Deus está perto. Em verdade eu vos digo, tudo isso vai acontecer antes que passe essa geração. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, dia 29, nesta sexta-feira, um curtinho texto do Evangelho e na mesma toada daquilo que nós meditamos a semana inteira. Eu gostaria nessa meditação de trazer aqui uma palavra para os escolhidos, para os eleitos. Ora, se falou muito ao longo da semana, né, da sorte dos condenados, daqueles que não vão querer, as nações tremerão de medo, ficarão angustiadas e tudo mais diante do dia do Senhor. É evidente que alguns evangelhos ao longo dessa semana estava também principiando a sorte daqueles que não quererão o Senhor, que não se emendarão nas suas vidas. Nós nunca podemos perder de vista que há dois possíveis juízos para nós: condenação ou salvação. Não há outra realidade. É condenação e salvação. Há uma sorte para cada um de nós, um futuro. E isso dependerá de como nós vivermos aqui. Então, o Evangelho ao longo da semana nos falou muito da sorte dos maus, daquilo que eles colherão, fruto daquilo que eles, das escolhas, e às vezes, infelizmente, das escolhas mal feitas ao longo da nossa vida, ao longo do tempo precioso que nós temos. Se por um lado Jesus estava alertando os eleitos, ele estava também trazendo a sorte daqueles, o resultado da escolha daqueles que endurecerão o coração, que pecarão contra o Espírito Santo, que é o pecado de endurecimento, diante da graça de Deus, e não se converterão a Cristo. E sem Jesus não há salvação. Dito isto, o Evangelho de hoje ele vai para o outro lado. O finalzinho do Evangelho de ontem já estava nos remetendo aos eleitos. Aqueles que dedicaram a sua vida a Deus. Aqueles que configuraram a sua vida a Deus. Então, para nós, para você, para mim, que nós nos consideramos eleitos, e para aqueles que são os eleitos, aqueles que querem viver segundo o Evangelho de Cristo, hoje a palavra é para nós. Levantai a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. E Jesus diz, o céu e a terra vai passar, mas essas palavras elas vão se cumprir. Elas vão se cumprir mesmo. Ora, os padres da igreja dizem que na primeira vinda de Cristo Jesus, ele fez uma restauração de salvação na nossa alma. E com a sua segunda vinda, ele vai então restaurar o nosso corpo. Meu irmão, minha irmã, a vinda de Cristo, a segunda vinda do Senhor, ela será uma grande libertação para nós. Por quê? Primeiro de tudo, porque o Senhor, ele não só restaurará o cosmos, mas ele restaurará o nosso corpo, outrora subjugado à doença, à enfermidade, a mutilações, a corrupção. Tudo isso será libertado pelo nosso Senhor na sua segunda vinda. Que coisa maravilhosa! Então hoje a palavra de ânimo para nós, porque veja, diante, por exemplo, de um ente querido, quando ele é sepultado e ali fica aquela dor da saudade, quando esse ente querido é sepultado e ali ele sofrerá a corrupção da terra, o que Jesus está dizendo para nós hoje é que quando ele vier, o nosso corpo humilhado, sepultado, aniquilado, destruído por um evento chamado morte, ele nos dará o nosso corpo de volta. Só que atenção, não mais
não mais, o nosso corpo numa condição mortal, numa condição que possa sofrer, que possa sentir dor, né? Que possa perecer. Não, o Senhor nos dará um corpo semelhante ao seu, um corpo glorioso. Essa é uma doutrina que é uma doutrina que a gente pode olhar assim e parecer difícil de acreditar, mas é a doutrina de Cristo, é a ressurreição, é aquilo que é um dogma de fé. Eu creio na ressurreição da carne, é o 11º artigo de fé do credo católico. O último é creio na vida eterna. Eu creio na ressurreição da carne e eu creio na vida eterna. Então é uma verdade de fé. Deus, ele restituirá os nossos corpos humilhados pela morte, os nossos corpos que sofreram a decomposição. Ele que nos criou do nada, ele nos recriará de novo, de maneira com o poder do seu braço, com a sua destra, a sua mão direita. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Essa é a nossa fé. Essa é a fé. Veja, levantar a cabeça porque a nossa libertação está próxima, isso é grandioso. Então aqueles que já estiverem vivendo a amizade com Deus, que já tiverem morrido aqui biologicamente para esse mundo, terão de novo seus corpos unidos às suas almas. O ser humano estará de novo na sua integralidade do seu composto de corpo e alma, sabendo que esse corpo agora não é um corpo mais sujeito a nada dessa realidade que essa vida pode subtrair. Ora, crer nisso nos dá uma esperança muito grande, porque nós sabemos que nós não acabamos na morte. Não acabamos ali, né? Então, vale a pena ser de Deus, vale a pena viver em Deus, porque quem nos restituirá isso? E veja, aqui tem uma coisa ligada à outra. Quando o catecismo diz, eu creio na ressurreição da carne, lá nesse artigo de fé, diz que quem é que vai ressuscitar? A gente às vezes pensa que só vai ressuscitar os bons, né? Não! Lá diz que todos irão ressuscitar, bons e maus, salvos e condenados. Só que a vida eterna, que é o último artigo de fé, ela está destinada somente àqueles que forem de Cristo. Somente àqueles que forem de Cristo. Então significa dizer que a ressurreição ela acontecerá para os maus e será uma ressurreição de condenação. Meus irmãos, isso é sério. Agora, olhando para o nosso lado, olhando para o lado daqueles que terão a vida eterna em Deus, pensa numa coisa maravilhosa. É aquilo que São Paulo diz na carta aos Romanos, que Deus tem preparado para nós. São coisas que os olhos humanos nunca viram, o coração nunca experimentou. Tal é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, eu digo para você, agora, olhando para os eleitos, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, lute, batalhe. Porque aqueles entes queridos que você perdeu, você os verá de novo. Se você for no céu, para o céu, e se eles estiverem no céu, vocês vão se reencontrar de novo para uma vida feliz. Vale a pena ser de Deus, porque, como diz Santa Teresinha, essa vida ela é um brevíssimo instante, mas a eternidade ela é algo que não se acabará junto de Deus. Eu e você, nós fomos criados para isso. Nós fomos criados para essa realidade. Nós fomos criados por Deus, nós viemos de Deus e para Deus nós voltaremos. E por isso nós precisamos estar atentos, né? Deus diz, não se descuidem, porque as minhas palavras vão se cumprir. As minhas palavras irão se cumprir. Ele fala do exemplo da figueira para a gente ficar atento e saber que a palavra de Deus, ela se cumpre. A palavra de Deus ela é viva, eficaz, como diz a carta aos Hebreus. Ela se cumpre na integralidade. Fiquemos firmes, caminhemos com o Senhor e não desanimemos, porque a nossa libertação está próxima. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salve Maria Imaculada.